Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2026, feriado, hein? Feriado aí no Brasil, você deve estar acabando aí de curtir seu último dia de feriado. Se viajou, espero que faça um bom retorno para casa. Se não viajou, espero que tenha curtido aí com a sua família, dentro da sua casa e aproveitado o máximo. E daqui a pouco tem outro feriado aí, né? Parece que tem um 1º de maio também, dá para aproveitar. Então é isso. Bom Dia Guarani de hoje vai falar um pouco do finalzinho da rodada da Série C. Acabou ontem à noite, mais 2 jogos aí aconteceram. Jogos que interessam o Guarani, por que não, né? Floresta 0, Ferroviária 0, Maringá 2, Brusque 3, um jogo muito movimentado, né? E com esses resultados, o Maringá, que tinha 100%, ficou pelo caminho. O Botafogo da Paraíba tinha 100%, ficou pelo caminho e perdeu do Figueirense na rodada. Então, hoje, somente o Amazonas é o time com 100% de aproveitamento. Ganhou os 3 primeiros jogos, não tomou nenhum gol, tem 9 pontos, 6 gols marcados, nenhum sofrido. Depois o Ipiranga em segundo com 7, o Brusque, que ganhou, terceiro com 7, o Maringá, quarto com 6, o Botafogo, quinto com 6, e aí vem o Guarani, sexto com 5 pontos, mesma pontuação do Paysandu, o sétimo, e do Floresta, o oitavo. Atenção aí para a Ferroviária, hein? A Ferroviária empatou fora de casa com o Floresta, próximo adversário do Guarani, jogo segunda-feira que vem em Araraquara. A Ferroviária saiu da zona de rebaixamento, hoje é a 18ª colocada. Mas deixamos para falar isso depois, porque o Bom Dia Guarani hoje tem que repercutir um pouco mais em detalhe na entrevista coletiva do técnico Hélio Cizenando, depois do empate em casa com o Itabaiana. Foi uma entrevista quente, polêmica, que expôs um treinador já experiente com 55 anos, mas que talvez ali não conseguiu medir as palavras, né? Eu vou tentar ser breve, porque aqui dá para fazer um Bom Dia Guarani de 40 minutos só sobre esse tema. Mas repercussão o dia todo nessa segunda-feira, nas redes sociais, grupos de WhatsApp, própria imprensa, né? Inclusive foi citada. Mas eu cheguei a comentar na live pós-jogo e também nas redes sociais, no Twitter, que ele dobrou a aposta, né? Ele falou que ele sabe de futebol de base, ele sabe o que tá fazendo, conhece e tudo mais, mas deu declarações fortes aí que expuseram ele com a torcida, com a imprensa e provavelmente com a direção, né? Então, vamos lá, né? Se os resultados não vierem, a chapa que já estava quente vai ficar mais quente ainda. Agora, no Twitter eu fiz um comentário sobre essas declarações do Hélio Cizenando. Para mim, elas podem ser encaradas de 2 jeitos. Metralhar ele pela declaração é fácil, porque o que ele falou não se fala, a forma foi péssima, a exposição de atletas, o desgaste com a torcida, com a imprensa. Ele errou do primeiro ao último minuto da entrevista. Agora, é como um iceberg. Nós estamos enxergando, provavelmente, os 10% que estão para fora da água. Os outros 90%, eu acho que a gente tem que se debruçar um pouquinho mais sobre o que ele disse e tentar observar não só a palavra dita, mas também um pouco do que ela pode ser um diagnóstico da cultura do Guarani. E a cultura, quando eu me refiro a isso, não é só o Guarani, mas todo o ecossistema em volta dele. Não é a primeira vez que um técnico fala sobre críticas fora de hora, o Moser ficou conhecido sobre isso também. Não é a primeira vez que tem algum atrito com a imprensa. E também não é a primeira vez que existem questionamentos sobre usar jogadores da base ou não. Então,
De tudo que a gente ouviu aí, não tem nada de novo. Talvez foi aí uma reciclagem de temas do passado. Agora, vamos tentar, como diz aí o Jack, né? Vamos por partes. Primeiro, a base. Existe uma pressão muito grande para usar o Ian, para usar o Kevin, para usar, enfim. Só que a gente tem que olhar também, gente, que o que o Guarani tem feito é muito melhor do que ele fez nos últimos muitos anos. Tem saído jogadores, tem tido aí algumas vendas, algumas negociações, mas quando entra para um nível mais competitivo, a base está sendo muito pouco útil. Muitos dos jogadores do Sub-20 que saíram recentemente do Guarani estão aí começando suas carreiras profissionais na quarta divisão, paulista, na quinta divisão, em campeonatos satélites estaduais. E aqueles que são um pouquinho melhores foram emprestados aí para grandes times do Brasil e todos estão voltando. O Ian voltou, o Rafael voltou, dois garotos que foram aí pro, pro São Paulo retornaram também. Então a gente aquele velho conflito, né? A gente comparando com a gente mesmo está melhor, mas a sensação que se tem é que o mercado e a concorrência está muito mais alta. Então, no diagnóstico de cultura, a gente ama a nossa base, a gente quer usar a base, mas tem gente ali, e não é só o Hélio, são vários técnicos dentro do Guarani e em outros clubes avaliando a qualidade desses jogadores. E eles também não são essa Brastemp toda. Ah, mas é melhor que o Luca? Talvez. O Kevin é melhor que o Luca? Talvez. Mas o Luca fez 2 gols esse ano. O Kevin só fez um e perdeu o pênalti decisivo contra o Castanhal. A gente tem uma paciência com o Kevin, que é formado em casa e tal. Mas será que ele está totalmente preparado mesmo? E por aí vai. Eu acho que a gente ficar discutindo individualidades não vai levar a lugar nenhum. Então tem aí uma mensagem que o Hélio pode ter endereçado para a gente e a gente nem percebeu sobre a nossa categoria de base, que de novo melhorou quando a gente compara com a gente mesmo daqui 5, 6 anos atrás. Mas para fins de mercado, eu acho que não melhorou tanto assim não. Tem muitas outras opções. O segundo tema nesse diagnóstico de cultura, a imprensa. E eu digo assim porque a imprensa ela tem um papel importante na formação de opinião. Nós somos um órgão credenciado de imprensa. Quem gosta de falar que a gente tem benefício em cabine de rádio no Brinco de Ouro, a gente é credenciado pela Federação Paulista. A Federação Paulista nos autoriza a ter uma cabine. Então nós somos parte disso. Eu acho que muitas vezes ao longo do tempo a gente pesou a mão em algumas críticas. Eu lembro o quanto a gente aqui no Bugrecast esculachou o Daniel Paulista, esculachou o Moser. Então eu acho que ela forma uma opinião, sim. Ela tem, e tô falando da gente, mas existem tantos outros veículos de comunicação aí que são importantes e históricos. Então eu acho que ela tem um papel. Agora, eu acho muito pouco provável assim que todos esses sejam capazes de influenciar de sobremaneira a opinião das pessoas sobre aquilo que elas veem. Eu acho que ele exagerou um pouquinho na mão e digo mais, eu tenho um pouco não é de pena, mas eu tenho um pouco de simpatia com o que está acontecendo na imprensa campineira, empatia, na verdade, porque o Guarani fechou todos os treinos, né? Então não tem como ter setorista, acompanhar os trabalhos, então as informações são cada vez mais raras. Só isso por si só já dificulta o trabalho da imprensa. E quando a imprensa consegue alguma coisa, uma informação nova, um bastidor, é tratada como inimiga por parte do clube. Então a situação da imprensa é bastante esquisita, né? Porque ela nem pode trabalhar direito e com o pouco de informação que ela tem que criar algum fato, criar alguma notícia, porque o clube também não está muito afim de compartilhar nada. Então fica uma situação meio difícil. Eu acho que a imprensa, em boa parte, também é boicotada por parte do clube, por razões ideológicas, por razões empáticas, e não tem como. Você não consegue controlar a boca de quem está ali fazendo comentários profissionais sobre o time de futebol. Eu acho que isso foi gravíssimo. Para terminar, gente, é sobre a torcida. É um tema muito delicado. Eu acho que não se deve atacar a torcida publicamente, como foi feito. Mas é um pé no saco, né, gente? Quando você vai no Brinco e no aquecimento já tem gente xingando o jogador.
É um pé no saco a hora que o time entra em campo e começa a xingar o técnico. É um pé no saco quando faz uma substituição e chama de burro. Então, a gente gosta tanto de. Gosta não, né? Mas a gente vê tantas histórias de jogos em que a torcida colocou a bola para dentro do gol. Eu lembro de um jogo que o Guarani fez em 2008, na Série C, acho que foi contra o Confiança. Fez 1-0, tomou 1-1. No comecinho do segundo tempo, eu acho, o Xandão fez um gol de cabeça que antes de cobrar o escanteio, a torcida já estava empurrando a bola para a rede. Então, isso é o bonito do futebol. Quando que a gente vai fazer gol? Quando que a gente vai empurrar a bola para a rede? A gente recentemente deu demonstrações maravilhosas no Canindé, em Rio Claro, contra o Velo no Paulista. Então a gente sabe fazer isso. E de verdade, acho que a infelicidade do Hélio foi em generalizar, porque a torcida do Guarani não é assim. Mas existem aquelas pessoas que são insuportáveis em dias de jogo. Seja porque estão querendo desabafar frustrações pessoais, em casa. Acho que o Hélio poderia ter sido mais específico. Lembra quando o Filipão treinava o Palmeiras? Ele falou assim, aquele pessoal atrás de mim, ali a turma do amendoim. Eu achei que é um tipo de crítica assim que ele precisa ter. Que ele poderia ter feito, né? E ainda assim, gente, tudo isso poderia ter sido encontrada formas de se fazer. Ele está insatisfeito com a imprensa? Pô, fora do ar vai lá conversar com o pessoal. Pô, não é assim. Vadão faria isso. Os técnicos mais experientes. Tá insatisfeito com a torcida? Pô, pede uma reunião com a torcida organizada. Fala, turma, vamos lá, precisamos de apoio. Canta com a gente, entendeu? Não adianta chegar no microfone e falar esse monte de besteira. E o que mais me impressiona para arrematar é que ele é um cara de 55 anos. Ele é um cara supostamente experiente. E talvez a experiência dele seja no futebol, não lidando é, com essa pressão, vai? Eu sei que todo mundo no futebol gosta de falar que aqui tem pressão, aqui é muito forte. Eu acho que isso, de verdade, em alguns momentos mais prejudica do que ajuda. O Guarani, na minha opinião, quando começa a somar essa imprensa que cobra demais, a base que não revela muito e a torcida que xinga antes da bola rolar, todo esse contexto, essa cultura, para mim é prejudicial para a entidade. Tem um custo para você contratar profissionais que vão cobrar mais caro para trabalhar num ambiente desse. Eu acho que a imagem do clube fica desgastada por ser um ambiente não muito favorável para se trabalhar. E no fim, gente, a gente quer que os profissionais que trabalham pelo Guarani façam o seu melhor, porque o melhor deles vai ser o nosso sucesso. Eu não sou esse tipo de pessoa, e eu já fui muito, hein, que vai chegar xingando todo mundo, cornetando todo mundo. Não é assim a torcida do Guarani inteira, mas as pessoas que são assim prejudicam de sobremaneira a cultura dentro do clube, a forma como o Guarani é percebido. Se você vai no memorial do Guarani, ali nos anos 60, 70, o Guarani ganhou um prêmio de time mais querido do São Paulo, do Brasil, não sei, uma pesquisa. Pô, eu acharia muito legal se o Guarani fosse um time benquisto, como é a Chapecoense, que está sempre brigando pela Série A, como tem sido o Mirassol. O que falta para a gente ser uma cultura um pouco mais favorável, um ambiente um pouco mais favorável, que os jogadores falem, eu quero trabalhar aí, que os profissionais de comissão técnica, de marketing, financeiro, falem, eu quero trabalhar no Guarani. O que precisa ser feito? Então eu acho que esse conjunto passa por todo esse ecossistema, passa pela imprensa, passa pela torcida, passa pela gestão do dia a dia. É uma discussão filosófica, eu acho que nenhum desses daí vão fazer autocrítica e falar, puta, nesse aspecto eu acho que o Hélio Cisanello tinha razão. A coisa mais natural é metralhar o cara porque ele falou mal de mim. Quantas pessoas você conhece que fazem olham pro espelho e falam, puta, eu tô errado aqui, eu preciso melhorar isso aqui. Esse diagnóstico não funciona. Isso não é comum, o ser humano não faz isso. Mas eu acho que a gente tem que se desafiar cada vez mais a tentar ser um torcedor melhor, um membro de imprensa melhor. O torcedor não tem o salvo-conduto de xingar a hora que quiser, só porque eu estou passando por uma fase difícil aqui na minha vida pessoal, ou então eu sofro há 30 anos com o Guarani, eu tenho que descontar no próximo desgraçado que vier trabalhar aqui. Eu não acho que é assim o caminho. A mesma maneira a imprensa ganha a vida dela com o Guarani, com futebol, não tem que passar a mão na cabeça, mas eu acho que tem uma certa busca para se fazer o melhor possível. E nessa busca, o pessoal erra na mão e eu acho que tem que, às vezes, refletir um pouquinho. Enfim, maior Bom Dia Guarani da história, estamos indo aqui já para mais de 14 minutos, longo, cansativo, para dizer,
Eu acho que o Hélio errou, eu acho que o Hélio falou besteira, eu acho que ele pisou na bola pela experiência que ele tem, eu acho que ele encurtou o caminho dele para ser demitido, mas a gente está olhando só para a parte de cima do iceberg. O que está por baixo dele vai demandar muito trabalho, vai demandar muito tempo, ou talvez a SAF venha e resolva tudo isso. Mas acho que a gente tem um diagnóstico de cultura que nós temos que pensar um pouquinho mais como entidade, como time de futebol para o futuro da instituição. Fechou? Obrigado para quem acompanhou até aqui. Boa terça-feira, bom fim de feriado a todos. Sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E a pergunta que não quer calar: cadê a SAF do Guarani?